Quem foi Ruth e o seu caminho de volta? Olá, eu sou o pastor José Fagundes e quero trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Quero falar do 8º livro da Bíblia, o livro de Ruth. Quem foi Ruth? O que aconteceu na história de Ruth? Como é que ela surgiu? E nós vamos ver aqui também o perigo de uma decisão precipitada, de uma decisão por impulso, dos equívocos e o poder sobrenatural de Deus para mudar a situação. Nós somos humanos, somos falhos e cometemos sim equívocos e nos precipitamos. Mas Deus tem uma palavra aqui para você. Eu vou pedir agora que você faça assim, dê o seu like. Agora, dê o seu like. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. Vamos lá. Uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual e eu tenho certeza que hoje, através da palavra do Senhor, Ele, o Senhor, vai estar te alcançando uma resposta. Vamos lá. A Ruth, O primeiro versículo que eu trago está em Ruth, no seu capítulo 1, versículo 1. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Estava Elimeleque na direção de Deus? Veja que na parte B do versículo fala que a intenção dele era temporária. É só um tempinho, eu vou ali e eu já volto, é só um tempinho. Lá em Belém de Judá as coisas não estavam muito bem. E a Bíblia está me passando a informação que eles foram morar lá nas terras de Moabe, lá entre os moabitas. Os moabitas, eles eram um povo que ora estavam muito bem com Israel, ora não. E os moabitas são descendentes de Ló. Moabe significa filho do pai. O que aconteceu para que a gente entenda um pouquinho daquilo que queremos passar para você, das decisões no lugar de Deus, de querer se colocar no lugar de Deus? Suporte, aguente um pouquinho. Moabe, ele é um dos filhos de Ló. Lá em Gênesis 19, dos versículos 30 ao 38, Ló, saindo de Sodoma, por causa da destruição de Sodoma e Gomorra, eles foram ali para as montanhas e a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Foi impactante. E atravessaram ali a montanha e chegando do outro lado, as 2 filhas, por perceber aquela tragédia, aquele cataclisma, aquela chuva de enxofre, elas julgaram que não tinha mais ninguém na terra. Vamos suscitar descendência ao nosso pai. A mais velha foi, deu vinho, embriagou Ló. Houve ali o incesto do pai com a filha mais velha e nasceu Moabe, filho do pai. E no outro dia a filha mais nova fez a mesma coisa e nasceu Amon. Daí surgiram os moabitas e os amonitas. E eles eram hostis, ora eram amigáveis, e assim era a relação deles. Mais uma vez, as filhas de Ló se colocando na direção de Deus,
no lugar de Deus, tomando as decisões. E veja o que acontece. Porém, agora Elimeleque, ele não contente com a fase, com o processo que estava proposto a ele, sabendo que a onda, né, ia mudar, sabendo que a fase iria mudar, não se contentou. Ele queria manter ali o seu nível de vida, podemos assim dizer, ele querendo dar o seu jeito, e suponho também que ele tenha pensado assim, não vou fazer nada de mal, porque eu vou para lá temporariamente. O versículo nos informa. Foi de boa intenção? Talvez tenha sido de boa intenção. Mas olha o prejuízo que Elimeleque teve. Olha o prejuízo dessa família. Além da decisão dele, ele levou a Noemi, sua esposa, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foram para lá, porque não estavam aceitando o processo, porque não estavam aceitando o que estava acontecendo, que quiseram dar o seu jeito. Meu Deus. Versículo 2. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi. E o nome dos 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra do Moabe e ali continuaram. Ali estavam os seus afazeres. E ainda no capítulo de número 1, nós vamos ver que morre o Elimeleque, os 2 filhos, e fica a Noemi com a Orfa e com a Ruth. Olha quão grande prejuízo teve a família de Noemi, porque não soube entender o processo. Aí nós conhecemos a história que a Noemi chama as 2 noras e propõe a elas cada um seguir a sua vida, porque não há mais o que fazer, nem ter como descendência, nem ter como ter filhos a Noemi e dar para suas noras e dali ter ali a sua genealogia registrada. E aí acontece algo interessante, porque Deus é especialista em reverter as situações que nós nos colocamos e que se torna complicada. A misericórdia do Senhor é tão grande que o Senhor agora começa a traçar o caminho de volta. Lá no versículo 16, ainda do 1º capítulo, disse Ruth: não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares me alojarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus, o meu Deus. A Ruth, ela decidiu voltar com Noemi do lugar onde a Noemi nunca deveria ter saído. Mas por que ela saiu? Porque ela era submissa, ela era obediente, ela era esposa de Elimeleque, estavam juntos. Talvez ela houvera dado conselhos, mas olha quanto prejuízo ela teve. E agora, diante da situação precipitada, impulsiva, porque era só por um tempinho, às vezes as pessoas tomam decisões e eu vou ali, não vai dar nada. Eu vou ali, é só um pouquinho, e aí o prejuízo é enorme. Esse que diz que ia ali só um pouquinho, que era por algum tempo, morreu. Seus 2 filhos morreram. A tipologia do futuro morreram, ficou sem nada. E agora, uma mulher da descendência de Moabe, moabita, chamada Ruth, não, eu volto porque eu entendo que lá é o lugar da bênção. Lá está a mão do Senhor, de onde
não deveriam ter saído. Então, glória a Deus, porque aqui o Senhor começa o caminho de volta a reconstruir a história de Noemi, de Ruth, onde a Ruth, ela vem casar-se com Boaz, o seu segundo remidor, e Boaz e Ruth geram a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o grande rei Davi. Então, meus queridos irmãos, observe bem que o Senhor é tremendo. O Senhor Deus é transcendente. Diante da natureza, dos atributos de Deus, está a onisciência, a transcendência. Ele é especialista em reverter qualquer situação. Ele pode reverter a sua. Um dos atributos humanos é a capacidade de erro, de errar, de se precipitar, de tomar decisões erradas. É um atributo humano. A emoção faz parte do atributo humano. E é claro que nós precisamos dar mais ouvidos à razão, ficar com o que Deus quer, não tomando as nossas decisões. Mas vejo aqui nessa história o poder sobrenatural de Deus para reconstruir a história e fazer do mal um grande bem. Dali, dessa situação toda, o Senhor vira a página e daí nasce o rei Davi. Você sabe muito bem quem foi Davi, tá bem? Então eu quero dizer para você aí, curtir, comentar, compartilhar. Lembre-se, não tome decisão nenhuma de maneira emocionada. Use a razão, não se precipite, não se apure. Aguente o processo. Eclesiastes 3 registra que há um tempo para cada coisa. Sinta o tempo e pode ter certeza que Deus aí vai lhe ajudar. Vamos lá, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, 6 plataformas. E se você quiser cooperar com o projeto Geração, tá? Sinta-se à vontade, será sempre bem-vindo. E nós estaremos orando aí por você, tá bem? Então, quem foi Ruth e o caminho de volta? Maravilha! Está aí os nossos endereços, pause o vídeo e veja aí os horários de culto, em nome de Jesus. Forte abraço.